Tá aí o Marcos Antônio, então, falando né, um pouco a respeito dessa, enfim, situação que ele tem contratual também, Renan. É um cara que, enfim, dá entrevistas mais curtas, né? Então a aspa não é geralmente tão extensa, mas é um cara, então, que expressou essa vontade de querer estar no São Paulo, querer permanecer. O São Paulo conversa com o Alásio para estender o seu vínculo, e ele vem sendo um grande pilar, né, dessa equipe do São Paulo. Até ontem o Zubeldia falou na entrevista coletiva que ele enxerga que o Marcos e o Alisson fazem boa parte do jogo do São Paulo, né? Constroem boa parte do jogo do São Paulo, que é um fato, correm o campo todo, o Marcos está muito bem. É um jogador que eu já tinha comentado aqui, Renan, embora, assim, a gente esteja falando, né, de 25 milhões, ainda que sejam, cara, parcelados em 3 anos, a gente vai falar do balanço financeiro, que é muito preocupante, mas assim, 25 milhões, 3 parcelas, fazer aquela conta rápida ali, pouco mais aí de 1 milhão de euros por parcela, cara, eu acho assim que fica difícil você achar um jogador que entrega o que ele tá entregando por esse valor no mercado e ele já tem o plus de já tá ambientado com ritmo de jogo, né? Então, eu faria esse movimento, não sei o que você acha, mas é uma grata surpresa para essa temporada, Renan. E para mim, ontem ele foi o melhor em campo. É claro que o Luciano fez 2 gols, então isso aí traz uma relevância muito maior. Mas para mim, ele foi o melhor em campo. E ele tem sido muito importante quando ele teve essa sequência que ele nunca tinha tido, né? Desde que chegou no São Paulo. E com sequência, ele está mostrando a qualidade dele. O andamento que ele dá no jogo, a dinâmica que ele dá no jogo, sempre buscando, e eu peço que as pessoas reparem nisso, sempre buscando um passe vertical, sempre buscando o passe quebrando linhas que o Chacon está pedindo. Quem tem feito isso é esse número 20 aí. Ele tem feito e faz com muita qualidade. O gol do André Silva contra o Santos foi uma movimentação perfeita do Matheus Alves e um passe vertical perfeito quebrando linhas desse cara para o Matheus Alves. Aí o Matheus levanta a cabeça, tem a visão de jogo espetacular e executa o passe para o André. Mas esse jogador tem não me surpreendido, porque eu sempre gostei do Marcos Antônio. É que quando o jogador não tem muita sequência, ele joga um jogo, daí nesse jogo ele vai bem. Aí ele fica 2, 3 sem jogar, joga 20 minutinhos e tal, daí não consegue ter o mesmo rendimento, é óbvio, não vai conseguir. Agora, quando o cara está sempre dentro do campo, vários minutos, aí sim que a gente consegue ter uma análise melhor sobre ele. Certo, Chacon? Quando eu falava do Patrick, você não falava a mesma coisa? Quando o cara está muito tempo dentro do campo, aí sim você consegue analisar melhor ele. Pô, realmente não tem condição, ou sim, tem condição, como o Marcos Antônio tem provado que tem condição. É um jogador que hoje eu vejo ele com uma importância muito grande dentro do plantel, dentro da configuração que o Zubeldia tem colocado dentro do campo. Eu gostaria que ele continuasse, Gabriel. Se é essa a pergunta, eu gostaria que ele continuasse. E gera aquela coceira boa na cabeça do Zubeldia, né? Sim, quando voltar o Pablo, mas assim, é uma opção com característica diferente, e essa também é uma opção de revezamento, de não correr tantos riscos. Joga sempre 2. Esses 2 vão correr muito mais risco de lesão, de cartão e tal. Mas, enfim, aí entramos na questão financeira, né? Por mim, ele ficaria, óbvio. Mas entramos na questão financeira. O que faríamos em relação a isso? Mesmo que seja em 3 parcelas, você tem essa dívida. Né? Quando você vai lá e compra alguma coisa no cartão de crédito de R$1.000 em 10 vezes, é R$100 por mês, mas não interessa, você tem que pagar 1.000. Você tem que dar sua conta, você gastou 1.000, certo? Então, esse que é o grande problema do São Paulo hoje, a condição. Eu ouvi que o São Paulo tentaria uma prorrogação de empréstimo, é isso? Que ele ficasse até o fim do ano. É isso. Ainda emprestado, sem ter que... É isso, eles estão conversando com a Lazio para tentar mais 6 meses de empréstimo, Renan. Ele não vai ativar por obrigação de compra, né? Mas o São Paulo está conversando com a Lazio, então, para estender o vínculo por 6 meses, porque aí o São Paulo entende que fazia mais sentido eles pagarem a primeira parcela pelo Marcos Antônio no mês de janeiro, né? Porque aí entra no próximo balanço financeiro também e não interfere na questão do fluxo de caixa, né? Daí não ficaria uma dívida para o 2025, né? A gente estende. É o que eu tô falando. Jogaria a dívida lá para 2026, né? A dívida Marcos Antônio para 2026, que é isso que o São Paulo tem feito ultimamente, né?
Estender a dívida, jogar lá, empurrar com a barriga, né? Num jargão popular, tá empurrando com a barriga a dívida. E tem a situação também do Juan, que o Juan é mais ou menos a mesma situação ou não? Aí eu não sei. Tá por empréstimo também e também querem estender. Então, aí eu não sei qual que seria a opinião de vocês, mas é um outro jogador que tem tido um rendimento satisfatório, na minha opinião, nos últimos jogos. Mais uma vez, quando o jogador tem um pouco mais de sequência, a gente consegue avaliá-lo melhor. Um jogador que, no alto, em bola aérea, é muito bom e tem boa velocidade. Mas, nesse caso, eu ainda fico com um pouco mais de ressalva. O Marcos Antônio, não. Eu acho que o São Paulo deveria fazer um esforço maior do que em relação ao Juan, já que nós temos outros 4 zagueiros, né? Eu conto o Ferrarese ainda como zagueiro, apesar dele jogar também como lateral, essa versatilidade, mas eu conto ele como zagueiro. Aí sim, o quinto, para mim, deveria ser e poderia ser um da base, né? Exato. Queria ouvir você, Ilcinho, rapidamente em relação ao Marcos Antônio. Você que falava dele ano passado também, né? Quando tinha algumas críticas, esse você pode falar, eu avisei, né? Já que você toma tanta corneta e entrega tanta corneta por aqui também, esse você defendia e eu sou prova viva, né? Jogador aí, então, que tá ajudando o meio de campo com ele, tá diferente, bastante dinâmico e é um jogador que deve, enfim, continuar e tem méritos para isso, né, Ilcinho? Eu sempre gostei dele, né, Gabi? Das características dele. Eu sempre, né, consegui ver alguma coisa. Eu concordo com o Renan quando era falta de oportunidade para ele. Acho que ele poderia ter sido usado muito mais do ano passado. Mas também, assim, ele vem jogando bem porque a postura do São Paulo muda também dentro de campo, né? Se ele tivesse exposto como a gente estava no esquema antigo com os pontas e os 2 atacantes, talvez a situação dele seria outra. Hoje, mais protegido ali pelo Alves e os 2 pontos que marcam muito, tanto ele quanto o Alisson, acredito que estão mais protegidos ali, é um time mais compacto, eles sofrem menos. Mas, cara, o Marcos Antônio eu sempre gostei. Agora, esse é o ponto financeiro que o Renan entra, eu concordo. A gente tem que... A gente não, né? A diretoria tem que ver o jeito melhor de fazer. A pergunta, a única coisa que, assim, eu acho que eles vão ter que ser criativos na questão da negociação. E aí, por quê? Porque o Juan não vem jogando. Então, talvez para o time do Juan seja interessante estender o contrato, porque ele não é uma opção fixa no São Paulo. Então, é melhor que o São Paulo continue pagando o salário dele. O Marco, a Lazio já fala, mano, ele já é importante ao São Paulo. Eu não quero estender, eu só quero vender. E aí eu acho que a diretoria vai ser criativa, porque, mano, é business. Eles não... A Lazio, mano, não, pouco se importa pela situação do São Paulo. Eu acho que aí vai ter que caber ao São Paulo ser criativo nessa parte, porque não sei se a Lazio estenderia assim na parceria. Eu acho que aproveitando até o próprio momento do Marcos Antônio, assim, alguém da Lazio deve estar acompanhando ele, falou, não, o menino tá bem, é hora de vender. E aí eles batem o pé, e aí o São Paulo vai ter que ser criativo, mas enfim, aí não é com a gente, é com eles. Mas eu acho que tanto o Marco hoje, a gente olhando o time hoje, vendo lá as 9 lesões que a gente tem, eu acho que hoje, quando a maior parte dessas lesões voltarem, eu acho que ele não vai ter mais aquela carta na manga, os meninos não resolvem problema, ou meu elenco é curto. Não, a gente sabe que esses que estão jogando hoje, que eram reservas no passado, eles têm totais condições de poder ajudar, de poder entrar num revezamento, de poder poupar o Alisson para jogar o Marcos Antônio, poupa o próprio Maia para jogar os 2 novamente. Então, eles, a hora que voltar os Oscar e Lucas, a gente vai ter os Ferreiras e o Alves, que vão poder entrar na rotação também. Então, aquela narrativa de elenco curto, falta de qualidade, eu acho que caiu por terra, né? É esperar que os machucados voltem para que a gente fique com o elenco mais forte, porque a opção agora a gente sempre teve, né? Eles só não estavam sendo usados, mas hoje eles já mostraram para geral que eles conseguem manter um bom nível, e aí eu acho que vai entrar a gente vai estar num melhor momento de opções. Assim.